Hora de você pegar o seu papel e caneta, porque falaremos agora sobre merecimento. E muitas pessoas estão no sofrimento hoje porque elas simplesmente não estão agindo. Elas não estão entrando em ação. Elas não estão entrando em ação. E entrar em ação é você enfrentar aquilo que está te adoecendo, aquilo que está te fazendo mal. E talvez você esteja até cansada. A Licena Ferreira aqui. Eu tive um estresse que fiquei dias, semanas sem chão e até hoje não superei. É triste, viu? Decepção. Por isso que ficar no sofrimento só vai te adoecer. Ficar no sofrimento não resolve o problema. Você precisa entender que a vida não é apenas sofrimento. Uma vida de sofrimento, ela faz com que você perca a direção. Faz com que você não vá na direção de algo que é bom para você. E aqui eu quero que você entenda isso daqui, ó. Quando a vida parece não ter sentido, é o momento de você se conformar. No momento que a sua vida está no sofrimento, é o momento de você não se conformar mais com isso. E eu quero que você saia daqui hoje, se você aguentar me ouvir até o final dessa live, eu espero que sim, mas se você aguentar me ouvir até o final, eu quero que você saia daqui inconformada. Mas não inconformada para se sentir culpada. Nada disso. A culpa, aliás, ela não vai te levar a lugar nenhum. E a culpa, muitas vezes, é uma armadilha do seu ego, que está ali o tempo todo te controlando, para te manter nesse sofrimento e mais, sem ação. Tudo bem? Você precisa se inconformar a partir de agora com uma vida sofrida que você está vivendo. Escreva aqui, inconformismo. Inconformismo. Você tem que estar inconformada com a vida que você está levando hoje, seja no seu relacionamento, seja na sua vida profissional, seja na sua vida financeira, na sua vida, na sua saúde, com a sua saúde física. Você não pode mais se conformar. Porque uma vida sem sentido, no sofrimento, como está dizendo aqui a Bittencourt, sem alegria, isso não é vida, isso é sobrevida, você está apenas sobrevivendo. E não adianta você ficar no vitimismo. Aliás, essa live aqui não é para vitimistas, ok? É para quem realmente quer mudar a vida. Pessoas que querem preparação para mudar a vida. É isso que eu dou aqui todo dia, de segunda a sexta, 8 horas da manhã. Eu dou preparação para você. Mas você não pode ficar agora com a culpa e dentro do vitimismo. É a hora de você se conformar e falar o seguinte, basta. Porque esse momento do sofrimento, presta atenção, ele tem um lado muito positivo. Porque é no momento que a gente está no fundo do poço, é que a gente começa a se mexer. Ou pelo menos deveria. É essa sensação de vazio que vai muitas vezes nos direcionar em busca de um sentido para a vida. Então, ao invés de você ficar se vitimizando ou se culpando, pega esse momento ruim que você está vivendo e fala o seguinte, chega, eu não aceito mais isso. Escreva aqui, eu não aceito mais o sofrimento. Escreva. É importante que você escreva para você guardar aqui na sua mente, para sua mente subconsciente começar a entender que é você que vai passar a ter o controle dela, que você não vai ser mais controlada por essa mente subconsciente. Para ela começar a entender isso daqui, ó, que você merece mais. Você merece uma vida muito melhor. Você merece uma vida, sim, sem sofrimento. Você merece. Escreva aqui, eu mereço. Você é merecedora. Você é merecedora de uma vida com amor, com felicidade, com alegria,
com saúde, com prosperidade. Você é merecedora. E você precisa entender que esse merecimento, ele não, presta atenção, ele não vai cair do céu. Você precisa entrar em ação. Quando você entra em ação, você vai entender que a vida tem coisas muito boas. A vida tem coisas boas, sim. Você já deve ter vivido isso em algum momento da sua vida, mesmo que tenha sido pouco, mas você já viveu. E mesmo que você não tenha vivido, acredite em mim, existem coisas boas. A vida não é apenas sofrimento. Você se acostumou ao sofrimento, você se acostumou a uma vida sem sentido. Você se acostumou. E você se acostumou porque, de uma certa maneira, você foi levada a isso. E aqui, sem culpa, porque você provavelmente era uma criança que precisava obedecer, você era uma criança que precisava de um adulto para cuidar de você. E é natural que você leve para a sua vida aquilo que você aprendeu com os seus pais, com os familiares, com os amigos. E esse merecimento que você não tem hoje, ele pode ser conquistado, mas você precisa se mexer. Você precisa se mexer, você precisa enfrentar os obstáculos. Porque existem desafios que você sabe muito bem que precisa enfrentar. Você sabe muito bem que a vida que você não tem hoje é por quê? É porque você ainda não agiu para resolver o problema. Você pode até falar assim para mim: ô gata, eu já tentei mudar a minha vida, mas não deu certo. Mas sabe por que não deu certo? Porque você não estava preparada para isso. Você não estava preparada. E essa preparação, ela é fundamental. Ela é fundamental. Porque se você não está preparada para correr uma maratona, você vai quebrar. Se você não está preparada, por exemplo, para construir uma casa, essa casa não vai sair do papel. Se você não está preparada para viver a sua vida de acordo com as suas regras, você não vai vivê-la. Guarda essa frase. Nada é mais caro do que a ignorância. Nada é mais caro do que a ignorância. Escreva aqui para você não esquecer. Nada é mais caro do que a ignorância. E aqui a ignorância que eu quero falar para você é a sua falta de conhecimento. Porque se você já tivesse o conhecimento que você precisa para chegar à sua vida de coragem, a vida do agir com o coração, a vida que é boa para você, a vida que você merece, você já teria chegado lá. Você não chegou lá, por quê? Porque te falta conhecimento. Se te falta conhecimento, é porque ainda existe ignorância. E nada é mais caro do que a ignorância. Nada é mais caro. Nada é mais caro que a falta de conhecimento. Então você precisa entender que os desafios estarão aí e você precisa se preparar. E por isso, não é o desafio que te define, mas a coragem com que você enfrenta esse desafio. E coragem não é ausência de medo. Coragem não é algo mágico que vai aparecer na sua vida do nada e que fará que, do dia para a noite, você mude a sua vida. Coragem é ação com preparação. Escreva aqui. Coragem é ação com preparação. Você precisa se preparar e agir. Preparação e ação. Preparação e ação. Isso é coragem. Isso cria blindagem emocional. Quanto mais você repete preparação e ação, você começa a criar essa armadura, essa casca que vai te proteger, por exemplo, da opinião dos outros. É isso que fará com que você não desista dos seus sonhos. É isso que vai mudar a tua vida. É isso que você precisa entender,
que são esses desafios que hoje parecem intransponíveis, são eles que são a chave da sua mudança de vida. E se você... É como se... Imagine uma montanha. Atrás dessa montanha está a sua vida de coragem. Só que você tem que estar disposta a pagar o preço para subir essa montanha. Você está disposta a pagar o preço para ver o que tem depois da montanha? Escreva aqui, sim ou não. Porque depois dessa montanha, muito provavelmente, tem a sua vida de coragem lá. Muito provavelmente. Porque você, em algum momento da sua vida, você paralisou. Você estava andando, viu essa montanha e você parou. E aí você fala, eu não sou capaz, eu não mereço subir essa montanha. E enquanto você acreditar nisso, você vai permanecer no sofrimento. Enquanto você não enfrentar essa montanha, você vai continuar vendo a tua vida escorrer pelas suas mãos. E isso não faz nenhum sentido. Por isso, presta atenção. Mais do que desejar subir a montanha e encontrar o que tem atrás dessa montanha, a sua vida de coragem, mais do que desejar isso, você precisa desejar outra coisa. Presta atenção. Você precisa desejar sair do sofrimento. Enquanto você não desejar ardentemente sair do sofrimento, mesmo que ainda você não esteja preparada, mesmo que ainda você não saiba nem direito o que fazer, mesmo que a incerteza ela tome conta da sua mente, se você não desejar ardentemente sair do sofrimento, você vai permanecer nele. É algo inegociável. Do momento que você cria essa consciência de que eu não quero mais ter essa vida, eu não quero mais ter esse comportamento, eu não quero ter mais esses resultados, aí sim você decide. Aí sim você começa a mudar a sua vida. Porque não adianta só você mirar a vida de coragem, que é a vida boa para você, a vida com os teus sonhos, a vida do jeito que você imagina que é boa para você, se você não decidiu ainda sair do sofrimento. É difícil, Bittencourt, eu sei, é muito difícil. E aqui em nenhum momento você vai me ouvir falar que é fácil. Em nenhum momento. Porque eu já passei por essa montanha. Eu já subi essa montanha. E antes de subir essa montanha, eu estava provavelmente como você. Olhava para a montanha e falava, é muito difícil. Eu não vou conseguir. Eu não sou merecedor. Eu não sou capaz. Mas aí, eu tive que decidir. Ou eu ficava no sofrimento como eu estava, que me levou inclusive a ter um tumor no pescoço, ou eu agia. E não importava da maneira que seria. Primeiro você decide, depois você age. Sempre é assim. E se você não botar um mínimo de ação, nada acontece na sua vida. Quer ver? Quer ver um exemplo que é do dia a dia? Imagine que você está com fome agora. Você pode desejar a comida mais maravilhosa do mundo agora. Imagina a sua comida favorita. Nossa, eu desejo comer a minha comida favorita. Essa comida favorita não vai aparecer na sua frente apenas porque você deseja. Minimamente você vai ter que agir. Seja indo até a cozinha e fazendo essa iguaria que você ama, seja você pegando o celular e ligando para um restaurante, minimamente tem uma ação no esforço. E com a tua vida é a mesma coisa. Para você
sair do sofrimento, minimamente você tem que colocar ação. Só que eu sei que o maior obstáculo que existe, presta atenção, o maior obstáculo que existe você não está vendo. É um obstáculo invisível. É um obstáculo invisível. Porque não são, presta atenção, não são as circunstâncias, os seus contextos que te impedem de mudar a vida. Não são. Não são. O que te impede hoje de sair desse sofrimento é a sua decisão de ainda permanecer no sofrimento. Você ainda não decidiu sair do sofrimento. Não decidiu. A hora que você decidir para valer, eu garanto que você sai. Eu garanto. Esse obstáculo é invisível. E para você enfrentar esse obstáculo, você precisa acreditar que você merece. Mesmo que você não acredite. Mesmo que hoje você não acredite. Mesmo que hoje você esteja machucada, você precisa acreditar minimamente que você merece uma vida diferente. Minimamente. Eu sempre digo que muitas vezes, quando eu faço a blindagem emocional, eu digo para as pessoas, eu acredito mais em você do que você nesse momento. Por quê? Porque, claro, você está machucada, você está cansada, você talvez tenha desistido várias vezes e recomeçado e não sai do lugar. Mas eu quero que você entenda que você precisa acreditar. Você precisa acreditar em outra coisa. O teu passado não define o seu futuro. Escreva aqui. O meu passado não define o meu futuro. Escreva. O meu passado não define o meu futuro. E guarda essa frase como um mantra. O meu passado não define o meu futuro. E não define mesmo. A tua história pode ter tido resultados bons, ruins. Não define o seu futuro. Porque o teu futuro ele é feito agora. Aquilo que aconteceu já está no passado. Aquilo que aconteceu, seja um resultado bom ou ruim, já aconteceu, já parou, já acabou. E ele não define o teu futuro. O que define o seu futuro é o quê? A tua escolha hoje, a tua decisão hoje. As suas atitudes. As tuas atitudes. Você não é o que aconteceu antes. Você não é aquilo que as pessoas diziam que você era. E você talvez tenha se afetado com a opinião dessas pessoas porque te falte o quê? O conhecimento. Te falte a blindagem emocional. Por isso que nada é mais caro do que a ignorância. Nada é mais caro do que a ignorância. A ignorância tem um custo muito alto. Muito alto. E talvez você precise fazer as pazes com a sua história para que você possa deixar para trás o maior sabotador que existe, que é a falta de merecimento. A falta de merecimento é o maior sabotador que existe. E eu falo isso por conta de milhares de atendimentos de hipnoterapia que eu já fiz. E eu diria que 80% das pessoas que eu já tratei com a hipnoterapia, a falta de merecimento era a crença dominante. Era a crença dominante. Vou dar um exemplo aqui, que é um dos mais marcantes para mim, porque é um exemplo de alguém que conseguiu literalmente alcançar sua vida de coragem. Há cerca de uns 2 anos, acho que um pouco mais porque foi antes da pandemia. Uma mulher de cerca de 42, 43 anos, na época, 3 filhas, trabalhava com confeitaria. Ela estava extremamente obesa. E além, claro, dessa questão física da obesidade, ela estava esgotada. Alguém se identifica com isso, de estar esgotada? É assim, parecia que eu estava vendo um papel branco na minha frente.
de tão pálida que ela estava, de tão sem alma que ela estava esgotada. Esgotada. E por que ela estava esgotada? Porque ela fazia muitas coisas ao mesmo tempo. Ela era mãe solo, cuidava das 3 filhas, cuidava ainda da mãe, cuidava da loja dela, né, do trabalho dela, que era muito bom, muito reconhecido. E ela estava cansada. Por quê? Porque ela não conseguia sair, inclusive, os resultados sempre bem abaixo do potencial dela. Bem abaixo do potencial dela. Tinha muita coisa na vida dela. Então ela estava esgotada. Aí vamos tratar a causa. A hipnoterapia é uma terapia que trata a causa, que vai na causa, vai entender aonde que começou esse padrão onde ela estava o tempo todo sobrecarregada. Aí vamos à infância. E é por isso, escreva aqui infância para você não esquecer. A infância foi a fase mais difícil da vida das pessoas. E quando eu falo isso, às vezes tem gente que fala, não, Gata, minha infância foi maravilhosa. Nossa, não concordo com isso. Tomara que você tenha razão. Eu respondo dessa maneira, tomara que você tenha razão. Mas eu não acredito. Eu não acredito. Porque na infância, presta muita atenção, a criança, ela precisa de um adulto para sobreviver. Se ela não tem esse adulto presente, tanto fisicamente quanto emocionalmente, isso para a criança é um verdadeiro desastre. É um verdadeiro desastre. E ela, a partir daí ela vai se sentir, às vezes, culpada, às vezes ela vai se sentir não merecedora, às vezes ela vai se sentir incapaz, rejeitada, abandonada. E a partir disso, uma interpretação é criada, um padrão é criado. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A infância é a fase mais difícil de toda a vida, pode ter certeza. Mais do que a fase que você está vivendo hoje. Muito mais. Assim, disparado. Por isso que é bom você ter essa consciência para entender que dá para você sair dessa situação. Porque se a sua criança sobreviveu, sem os recursos que você tem, porque hoje, por pior que seja a sua situação, você consegue sozinha fazer algumas coisas. A criança não. A criança dependia do adulto. Tudo bem? Agora, voltando a essa história que eu estou te contando dessa mulher de 42, 43 anos, mãe de 3 filhas, mãe solo, confeiteira, que estava esgotada quando ela chegou no meu consultório, esgotada. Vamos à causa, vamos à infância. E na infância, a mãe dela, digamos que a mãe dela não foi uma mãe muito legal com ela, pelas questões da mãe, e sem julgar a mãe, como eu sempre digo. Mas a mãe a humilhava o tempo todo. A mãe sempre, o tempo todo, a cobrava demais. A mãe, o tempo todo, criticava o que ela fazia. Eu lembro que ela chorava muito durante a terapia, muito. Quando ela chegava com uma boa nota da escola, porque a mãe exigia isso, que ela fosse aluna nota 10, e ela foi uma aluna, se não nota 10 o tempo todo, mas muito boa no sentido, né, de resultado, a mãe dizia o seguinte: não fez mais do que obrigação. Alguém ouvia isso na infância, da mãe ou do pai? Não fez mais do que obrigação. Não fez mais do que obrigação. E isso gerava nessa criança uma falta de merecimento. Nossa, eu me esforço e a minha mãe não me dá nenhum parabéns. Nada. Sempre, o tempo todo. E aí qual foi o efeito? O efeito na vida dela. Ela precisava provar para a mãe o tempo todo que ela era capaz, que ela merecia
ser vista pela mãe, que ela merecia o carinho da mãe, que ela... E aí como que ela encontrou isso? Qual foi o mecanismo que a mente dela criou? A partir daí, você precisa o quê? Você tem que fazer as coisas. Você tem que fazer para a mãe te olhar. Então você assume compromissos. Vai lá, começa a fazer, começa a fazer. Só que ela não é uma máquina. Aliás, você também não é uma máquina, viu? Isso aqui é um templo que você tem chamado corpo, mas você não é uma máquina. Tudo bem? Para você, ó, a Luciane eu ouvi direto, a Tânia já ouvi várias vezes. A Márcia, acho que sou assim com a minha filha, então talvez você tenha que mudar. E como é que você vai mudar isso, Márcia? Claro que a relação, mas isso provavelmente é um processo automático porque você aprendeu dessa maneira. E talvez esse desejo de mudar, ele vai evaporar rapidamente. Tudo bem? A Patrícia, minha mãe, faz questão de me lembrar toda hora, todos os meus deslizes durante a vida. Isso acaba comigo. Pois é. Bom dia, Pedro Isaac. Tá em aula, hein? Que beleza, hein, Pedro Isaac? Vou dedurar você. Pedro Isaac é amigo da minha filha Lorena. Tá no meio da aula, vendo a minha live. Fico feliz, mas vamos lá. A Luciene, que M3 pontinhos, viu? Por isso que estou zoada. Pois é, por isso que você provavelmente está esgotada. Porque a partir daí a crença de falta de merecimento é instalada. Ela é instalada. Então você precisa ressignificar isso. Ressignificar essa questão para que a partir daí você possa ter um novo comportamento. E é o que aconteceu com essa mulher. A partir dali, ela conseguiu dar uma guinada na vida dela. Ela tinha uma dificuldade, só para você ter uma ideia, de pedir ajuda. Então na empresa dela, na confeitaria dela, ela fazia praticamente tudo sozinha. Porque ela não queria, digamos, que a mãe falasse para ela, nossa, você só conseguiu isso porque, claro, você tem ajuda. Então ela se esgotava. A partir daí, ela cresceu o negócio dela. Ela passou a ter uma vida muito mais saudável, inclusive emagrecendo. Porque, óbvio, ela não tinha tempo para fazer exercício, para ter uma dieta equilibrada. Ela estava o tempo todo lutando pelo olhar da mãe. E é aqui que você talvez tenha que entender. A tua criança, a sua criança hoje, ela está comandando a sua vida e é ela que está o quê? Querendo o olhar da mãe, o reconhecimento da mãe. Porque quando isso não acontece, ela acha que ela não merece. E é por isso que eu quero que você acredite que você merece sim uma vida boa. Você merece sim uma vida que é boa para você. Mas primeiro você decide sair desse sofrimento. Como essa mulher que veio falar comigo há 2, 3 anos atrás. E ela tinha um motivo muito forte. As filhas. E aqui eu quero que você reflita. Qual é o seu motivo real para mudar a sua vida? Qual é o motivo real? O motivo real, ele não é a única coisa que você precisa nesse processo. Primeiro você precisa decidir sair do sofrimento. Mas qual é o motivo que vai fazer com que você não desista no processo? No meu caso, foram as minhas filhas, a Lorena e a Joana. Eu não queria que elas olhassem para o pai, aquele pai que eu era. O pai que bebia todo dia, o pai que não cuidava da própria saúde, o pai desconectado emocionalmente delas. Eu não queria. E isso para mim ainda é a minha maior motivação. É o que faz eu estar aqui todos os dias, por exemplo. Porque isso aqui é uma construção que eu estou fazendo. Então entenda que você precisa ter um motivo real para mudar a sua vida. E não são as circunstâncias que te impedem de mudar lá. Não são as circunstâncias. Mas sim,
a sua decisão, as tuas escolhas e esse motivo forte. Legal, Heloíde, o meu motivo real, eu e meu filho. Perfeito. É isso. Então você tem que olhar para eles todos os dias. Olhar para esse motivo e tudo que te distanciar de alcançar esse objetivo, você tem que eliminar da sua vida. Porque existe uma coisa aqui muito importante que eu quero que você preste atenção, porque é a coisa mais importante que eu vou falar agora. Você não vai mudar a sua vida fazendo as mesmas coisas. Presta atenção no que eu vou te falar e vou repetir de novo. Para você realmente guardar isso, para você não esquecer mais. Porque as pessoas têm uma ilusão. Você não vai mudar a sua vida fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas atitudes, os mesmos hábitos. Isso é uma grande ilusão. As pessoas querem mudar as suas vidas fazendo as mesmas coisas. As pessoas querem emagrecer continuando comendo fast food. Isso não vai acontecer. Isso é burro. É burro. Entenda que você só vai mudar a sua vida quando você fizer coisas diferentes. Se você faz o que sempre faz, terá o que sempre teve. Faz sentido essa frase para você? Se faz o que sempre faz, terá o que teve. Terá o que sempre teve. Você precisa fazer coisas diferentes. Por isso que eu digo que o conhecimento que você não tem, ele precisa estar na sua vida. Nada é mais caro do que a ignorância. A sua falta de conhecimento é que te mantém dentro desse padrão de sofrimento. Mas tudo começa por você decidir sair do sofrimento. Você precisa estar disposta a pagar o preço, a subir a montanha que muitas vezes é alta, é difícil e vai exigir que você se prepare. Não tem fórmula mágica. Não tem fórmula mágica. Pare de acreditar em processos que são milagrosos, são vendidos como milagre. Não tem. Você vai precisar enfrentar essa montanha. E para isso você vai ter que fazer escolhas. Para isso você terá que fazer coisas diferentes. Porque a vida, presta atenção, ela é moldada nas decisões. Assim é a vida. Assim que a vida acontece. A vida de coragem, ela só vai acontecer para você quando você realmente decidir por ela, mas principalmente decidir sair do sofrimento que você vive hoje. Tudo bem? Faz sentido? A Beth, oi Beth, o meu maior motivo é meu filho. Mas para quebrar esse padrão de sofrimento, para não transferir minhas dores e dos meus ancestrais para ele, que ele possa criar sua própria história. Mas existe aqui um ponto, Beth. Você precisa se curar primeiro. Enquanto você não se curar primeiro, isso começa pela decisão de sair do sofrimento, você não tem controle sobre o que ele está interpretando. Então, se ele te vê, mesmo ele pequenininho, ele vê o seu sofrimento ou a sua infelicidade, ele está absorvendo isso. E aí, sabe uma interpretação que é muito comum? Infelizmente, a criança vê a mãe sofrendo e a interpretação é: eu sou culpada por isso. E aí, esse bebê cria uma culpa, ele carrega essa culpa e ele acaba o quê? Se autopunindo ao longo da vida. Tudo bem? Faz sentido? Anilda, surreal sua explicação, pela primeira vez assistindo uma live sua. Pô, que legal, Nilda, fico feliz que você conseguiu compreender, né? O meu maior desafio sempre é tornar esse assunto
numa linguagem fácil para que todos entendam. Fico feliz que o objetivo está sendo atingido. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários. Não, acho que esses aqui eu já li. Oi, Fernanda, bom dia, fantástica essa explicação, legal. Muitas vezes essa culpa que a gente carrega ao longo da vida vem desse exemplo de ver o sofrimento da mãe, ou de ter vivido o sofrimento da mãe. Presta muita atenção nessa informação aqui, que talvez isso te choque, mas isso é real. Você viveu 9 meses na barriga da sua mãe. Então você sentiu todas as emoções dela. Para quem é mãe sabe muito bem, mamãe feliz, o filho está vivendo a felicidade, mamãe triste, o bebê está vivendo a tristeza. E isso vai até o final da primeira infância, aos 7 anos de idade. Então tudo que você hoje está vivendo, se você tem um filho de até 7 anos de idade, pode ter certeza que o seu filho está vivendo também. Só que cada criança, cada mente vai interpretar de uma maneira diferente. Talvez até nesse exemplo que eu dei para Beth, talvez a interpretação do filho dela não vai ser de culpa, e tá tudo bem. Mas essa interpretação é ela que molda o teu padrão de vida, é ela que molda o teu comportamento. Tudo bem? Bom, era sobre isso que eu queria falar hoje com você. Amanhã, 8 horas da manhã, claro, tem live da blindagem emocional e a gente vai falar sobre isso aqui, ó. Rejeite o medíocre, eleve seus padrões e transforme a sua vida. É sobre isso que a gente fala amanhã, 8 horas da manhã, em mais uma live da blindagem emocional. Tá bom? Um lindo dia para você, uma linda semana e a gente se vê. Grande abraço!